Olá, brothers, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de Material Designer Lite da Google e na aula de hoje nós entenderemos um pouco sobre as tabelas dentro deste framework, tá? Bom, então antes de nós começarmos a aula, eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva para estar nos ajudando e também para poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado semanalmente. Também lembre-se, se gostar do vídeo, de curtir, comentar, compartilhar, porque isso dá uma força para o canal e nos ajuda a crescer para trazer conteúdos diversificados, melhorar também a forma como nós passamos o conteúdo para vocês, tá? É de extrema importância você comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo, ok? Bom, gente, então, depois da vinheta de abertura, você já fica com a aula de hoje. Bom, gente, tabelas dentro de uma aplicação são muito comuns e o framework prevê algumas formatações muito boas para tabelas. Uma forma que tanto para o desenvolvedor como para o usuário, as tabelas se tornam uma coisa agradável de se ver e de se usar, né? Como que nós usamos as tabelas dentro do framework, né? Então, eu deixei a div preparadinha aqui para poder receber a minha tabela. Vocês aprenderam isso em aulas anteriores, eu não vou voltar nesse ponto, tá? Para criar uma tabela, a tabela ela tem que ter um cabeçalho e um corpo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma table e dentro dessa table, nós vamos adicionar um t-head e mais um t-body. Ou seja, eu vou criar o cabeçalho e o corpo dessa tabela, tá? Para que o framework entenda que eu estou montando uma tabela e que essa tabela tem que possuir funções JavaScript e formatações CSS do framework, eu vou ter que adicionar uma classe dentro desse meu container, né? Dentro dessa minha tabela, tá? E quais são essas classes? São praticamente iguais às que nós colocamos anteriormente, sempre começando com MDL, tracinho, data, tracinho, table. E se eu coloquei uma para controlar as funções CSS, eu tenho que colocar uma para controlar as funções JavaScript, que sempre o que muda é o que? MDL, tracinho, JS, tracinho, data, tracinho, table, ok? Com essas formatações, nós já temos condições de montar a nossa tabela e dela ser exibida da forma em que o framework previu que as tabelas seriam formatadas, né? Então, vamos criar uma linha nesse cabeçalho nosso aqui. Para criar uma linha de cabeçalho, sempre colocamos um tr, né? Dentro dessa linha, vamos colocar 3 colunas. Uma coluna com nome, uma coluna com idade e uma outra coluna com id, tá? Sempre quando eu estiver no cabeçalho, para se criar uma coluna, eu vou usar o th, ok? No corpo, a gente usa o td, mas no cabeçalho se usa o th, tá? Como eu disse que teremos 3 colunas, vamos criar, então, vezes 3 aqui, tá? Então, na primeira coluna terá o nome, na segunda, idade, e na terceira, o id dessa pessoa, tá? E agora, dentro da nossa body aqui, vamos criar, então, uma linha aqui de exemplo. Vou criar o tr, dentro do meu tr eu tenho que criar 3 dd's, né, que são 3 colunas. E vamos colocar o nome aqui, ok? Inserido o primeiro aqui, eu vou duplicar isso aqui mais umas 4 vezes, tá? E colocar dados diversos aqui. No de vocês, vocês podem estar colocando o dado que vocês quiserem, tá joia? Certo? Com a minha tabela quase pronta, o que eu vou fazer agora? Vou salvar e vou atualizar só para ver o que está acontecendo aqui, tá? Se ele montou a minha tabela. De fato, ele montou aqui uma tabelinha aqui para mim. Perceba que a minha tabela ela já possui a função over, né? Se eu passar o mouse em cima aqui de cada linha, eu consigo ver aquela linha inteira marcada. Por padrão, as tabelas, ele vai identificar como todas as minhas colunas sendo colunas para números, mas eu posso fazer uma alteração. E qual é essa alteração? Nós vamos começar lá na nossa th, onde está o nome. E nós vamos adicionar uma classe controladora nela, tá? Essa classe controladora, o nome dela é bem extenso, mas ela é muito funcional, tá? Então, essa classe é MDL, tracinho data, tracinho table, underline, underline cell, tracinho, tracinho non, tracinho numeric,
Ok? Então a classe MDL, tracinho data, tracinho table, underline, underline cell, tracinho, tracinho non, tracinho numeric, ok? Ou seja, é uma célula não numérica, tá? E nós vamos pegar essa classe aqui e jogar nos nomes que nós adicionamos à nossa tabela, tá? Então, aonde tiver nomes, aonde tiver dados que não são números, que são textos, ela deverá, por obrigação, possuir essa classe. Salvei agora, atualizei a minha aplicação. Aparentemente, olhando, não deu nenhuma diferença usar o campo sem a classe e com a classe. Mas olha só, eu vou retirar essa classe de um nome, por exemplo, do Juliano. Vou retirar a classe. O que o framework faz? Por padrão, ele vai alinhar todos os dados numéricos à direita e os dados de nome à esquerda. Olha só o que acontece. Se eu não coloco aquela classe que vai identificar que esse campo é um campo com texto, com um nome e tal, e não é um campo de número, ele também vai ser alinhado à direita, né? Ele não vai ser alinhado à esquerda, como os nomes normalmente são alinhados dentro de uma tabela. Outra formatação bacana da gente fazer é adicionar, por exemplo, uma sombra nessa tabela, para que essa tabela fique mais bonita, né? Lembra quando nós trabalhamos com Shadow lá no card? Aqui na tabela nós também podemos adicionar um shadow. De que forma? Lá no nosso contender table, onde colocamos o data table e o JS data table, nós vamos adicionar a classe que faz essa sombra, que é MDL shadow, tracinho, tracinho e o tamanho dessa shadow, né? No caso aqui vamos colocar 2dp, né? Atualizei a minha aplicação. Agora a minha tabelinha aqui tem uma shadow e ela já fica bastante estilosa, né? Vamos fazer essa tabela nossa ficar um pouquinho mais esticada. Vamos colocar sobrenomes nessas pessoas aqui, né? Só para poder puxar mais a tabela e ela ficar maior, ficar mais bonita da gente enxergar. Agora atualizando, aí, mais legal da gente trabalhar, não é verdade? Eu posso, gente, criar uma interação muito bacana com essa tabela, que é, por exemplo, para o usuário conseguir selecionar algumas linhas e fazer algumas ações, né? Por exemplo, em PHP, a pessoa precisa selecionar várias linhas para apagar ou selecionar várias linhas para editar, sei lá, né? Para um back-end é bem útil isso. E para o front-end também, né? Às vezes você vai dar a opção ali da pessoa selecionar vários campos e, sei lá, passar alguma informação. É muito útil essa seleção de tabela, né? Para adicionar uma seleção de tabela, nós temos que ir lá no contender table, onde nós acabamos de colocar o shadow, né? E nós vamos adicionar uma outra classe controladora, que é MDL -data -table -selectable, ok? Adicionei essa classe, salvando e atualizando a minha aplicação. Olha só que bacaninha. Fica aparecendo uns quadradinhos agora, que se eu clicar, ó, fica marcado os dois campos. Se eu clicar naquele quadradinho lá de cima, ele vai marcar todos. Cliquei de novo, desmarcou todos, né? Então a gente consegue trabalhar muito bacana com a nossa tabela, selecionando as linhas que são interessantes para nós, né? E basicamente, gente, esse é o uso das tabelas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, lembre de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. E fica aqui meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!